Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos da Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que era muito respeitado pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilícitas. Vós fareis bem se evitardes estas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que na terra se conheça o seu caminho.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Pai o amará e a Ele nós iremos.
Amém de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando o tempo da Páscoa e a liturgia do sexto domingo da Páscoa indica as duas solenidades que marcam o encerramento do período pascal: a solenidade da ascensão do Senhor aos céus e a solenidade de Pentecostes. O texto do Evangelho nos prepara para estas duas grandes solenidades com as quais nós concluiremos esse longo caminho que estamos percorrendo, o caminho da Páscoa. Para compreender e meditar o Evangelho deste domingo, nós precisamos considerar o contexto da paixão e morte de Nosso Senhor e o contexto da sua ascensão aos céus. Porque o capítulo 14, o texto que hoje nós ouvimos, ele está no contexto da despedida de Jesus. Faz parte do discurso de despedida de Nosso Senhor. Jesus, prevendo que a sua hora havia chegado, ele prepara os discípulos através de um longo discurso. E como Jesus preparou os discípulos para o momento derradeiro da sua missão? Jesus prepara através do discurso, dizendo que eles devem guardar no coração a sua palavra. Esse ensinamento de Cristo serve para aquele momento que os discípulos estavam vivendo, a expectativa da paixão e morte de Nosso Senhor, e também para que os discípulos permaneçam firmes depois que Jesus ascender aos céus. Nós acompanhamos na Semana Santa a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus apareceu à comunidade e nos 3 primeiros domingos da Páscoa nós meditamos sobre a dificuldade que os primeiros discípulos tinham para crer na ressurreição de Jesus. Nosso Senhor apareceu, manifestou que Ele está vivo, conforme havia anunciado, permaneceu 40 dias com os discípulos e no 40º dia Jesus subiu aos céus. Jesus também prepara os discípulos para o período entre a ascensão aos céus até a sua vinda gloriosa.
É por isso que nós precisamos considerar o Evangelho nos dois contextos. O contexto real do Evangelho, isto é, a despedida de Jesus que viverá o mistério da sua paixão e morte de cruz, e a despedida de nosso Senhor, o Cristo ressuscitado da comunidade, porque Ele voltará para o Pai, mas como Ele mesmo disse no Evangelho, um dia Ele virá novamente para estabelecer o seu reino. É nesse contexto que nós lemos e meditamos o Evangelho deste domingo. Nós também, durante o período pascal, depois de meditar durante 3 domingos sobre a dificuldade que os discípulos encontraram para crer na ressurreição, celebramos o domingo do Bom Pastor. Nós primeiro pensamos sobre a fé. No 4º domingo, nós contemplamos o amor desse Cristo ressuscitado, que se apresenta como o bom pastor, porque Ele quer nos apacentar. Jesus é o bom pastor, porque Ele entrega a sua vida para resgatar as ovelhas e conduzi-las ao aprisco seguro, às pastagens verdejantes. Na meditação, nós consideramos que, como ovelhas do rebanho de Cristo, nós não somos esquecidos pelo Senhor. Nenhum de nós passa despercebido aos olhos de Deus. Nós não somos anônimos. O Cristo bom pastor, cujo coração é repleto de amor, nos conhece. O nosso nome está escrito nas mãos de Deus. Deus tem o nosso nome escrito na palma da sua mão, manifestando que Ele não se esquece de nós. É Deus que nos busca incansavelmente para nos conduzir às alegrias da eternidade. No domingo passado, meditamos, à luz do Evangelho, sobre o testamento de Cristo. Aquele que nos ama, nos convida a amar. Jesus entrega o seu testamento, que é o mandamento do amor. Na meditação, indicamos que o mandamento, conforme o ensinamento do próprio Jesus, o mandamento do amor, a vivência desse mandamento, é o que caracteriza o discípulo de Cristo. Não são os sinais externos que indicam que somos autênticos discípulos de Cristo. Autênticos. O que nos indica como autênticos discípulos de Cristo não são os sinais externos. Não é o texto que eu coloco no meu punho enrolado, não é o crucifixo que eu coloco sobre o meu peito, a medalha de Nossa Senhora, o escapulário, a camiseta com a estampa do santo de devoção, o adesivo católico no carro, o terço no retrovisor do carro. Não são esses sinais externos que indicam que nós somos autênticos cristãos. Nós somos identificados como autênticos cristãos pela prática do amor. Jesus disse que o discípulo seria identificado pela vivência do amor. Os outros sinais externos vão indicar aquilo que nós somos, mas nós seremos reconhecidos realmente como discípulos de Cristo pela vivência do amor. Neste domingo, no contexto da despedida de Nosso Senhor, Jesus ensina que nós devemos viver esse tempo, o tempo da espera da sua vinda gloriosa, guardando no coração a sua palavra. E por que nós devemos guardar a sua palavra? Volto. Jesus está dizendo no contexto da sua paixão, preparando diretamente os discípulos para a sua paixão. Eles devem guardar no coração a palavra para que eles não se percam. E mesmo assim não se perderam, porque não guardou no coração a palavra. Hoje nós também devemos guardar a palavra para que nós não venhamos a nos perder nos caminhos desta vida. Nós estamos esperando a vinda gloriosa de Cristo. Devemos guardar a palavra. Primeiro, Jesus está dizendo que Ele entrega para os discípulos a sua paz. Deixo-vos a paz.
a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Jesus está entregando a sua paz, e antes de entregar a sua paz, ele pede que os discípulos guardem no coração a sua palavra, porque os discípulos vão passar pelas tribulações. Aqueles que conviveram com Jesus passaram pela tribulação da prisão, da paixão e morte de nosso Senhor. E depois os discípulos, após a ascensão de Jesus aos céus, continuaram passando pelas tribulações. Em primeiro lugar, a paz que Jesus comunica não significa que nós estaremos imunes, isentos às tribulações. Pelo fato de ser cristão, de ser discípulo de Cristo, de viver o mandamento do amor, não faz de nós pessoas blindadas às tribulações desta vida. Você ficará doente. Alguém da sua família pode ficar gravemente doente. Nós podemos passar pela experiência do sofrimento, o sofrimento de ver uma família em conflito. Nós estamos suscetíveis a passar pela dor do desemprego. Pelo fato de ser cristão, nós não estamos imunes a todas essas coisas. Jesus não prometeu que nós estaríamos imunes, isentos, blindados às tribulações e provações desta vida. Mas Jesus está comunicando a sua paz. E a paz que Jesus comunica está associada à sua palavra. Se nós guardamos no coração a palavra de Cristo, sofrendo as provações deste mundo, nós vamos experimentar a paz de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, como Jesus nos ensina no Evangelho, o Espírito Santo, o outro Paráclito, ele será enviado, e o Espírito Santo, diz Jesus, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo. Quando nós guardamos a palavra de Jesus, a palavra de Deus no coração, nas horas difíceis da vida, nas provações e tribulações, o Espírito Santo nos ensina à luz da palavra o que nós devemos fazer. Como eu devo me comportar? Como eu devo reagir? Devo falar? Devo me calar? Qual é a reação? Qual é a ação? Qual é o caminho a ser seguido? Qual a porta eu devo abrir? O Espírito Santo vai nos ensinando, porque nós guardamos a palavra no coração. E guardando a palavra de Deus no coração, nós temos sabedoria. Guardem isso no coração de vocês. O Espírito Santo não é mágico. O Espírito Santo não é ilusionista. Ele não tira coelho da cartola. Há um documento do magistério da igreja que ensina que o Espírito Santo fala a partir das faculdades humanas. Se nós não guardamos no coração a palavra, como que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar? Como que o Espírito Santo de Deus vai nos recordar? Se nós não temos a matéria-prima, observemos que as ações de Cristo, quando Cristo transformou a água em vinho, foi necessário que a água estivesse presente, manifestando a cooperação humana. Nós precisamos guardar no coração, porque o Espírito Santo nos ensinará. Ele colocará nos nossos lábios a palavra acertada. Ele vai nos inspirar a melhor ação, a melhor reação. Ele vai nos iluminar para tomar a melhor decisão. O Espírito virá em nosso auxílio, que nós vamos viver a paz. Nós não ficamos desesperados, porque a palavra está no coração e o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza para nos ensinar. Nós experimentamos o auxílio do Espírito Santo, situações que nós, por nós mesmos, não seríamos capazes de resolver. De repente vem uma luz, algo acontece, encontramos uma solução, uma resposta. É o Espírito nos ensinando, e Jesus diz: o Espírito Santo recordará. E aqui está um ponto importante da nossa meditação. Quando nós guardamos no coração a palavra, você vai passar pelas tribulações e pelas provações, mas o Espírito recorda. Você está passando por uma dificuldade financeira,
o desemprego bateu na porta da sua casa, o Espírito Santo recordar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A providência de Deus virá em auxílio da necessidade da minha família. Olha o Espírito Santo. Está passando por uma tribulação, uma dificuldade na família, se sente fraco, o Espírito Santo recordar as palavras de São Paulo, que é a palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo apóstolo está passando por uma perseguição, sendo incompreendido. Nada nos separa do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo. O Espírito Santo vai nos recordando, e o que nós sentimos passa, porque vamos caminhando, passando pelas tribulações, mas certos que o Senhor está conosco, que Deus está nos sustentando, que Ele está nos amparando, que Deus não está alheio àquilo que nós estamos vivendo. Nós somos convidados hoje pelo Senhor a guardar no coração a palavra. É por isso que insisto que a nossa participação em toda a missa, mas hoje pensando na liturgia da palavra, não pode ser uma participação distraída. Enquanto a palavra de Deus está sendo proclamada, enquanto o salmo está sendo cantado, enquanto o padre está fazendo a homilia, pregando a palavra, eu sou distraído. É Deus querendo nos instruir para que nós possamos guardar no coração a palavra, e nós estamos distraídos, perdendo a oportunidade que Deus está nos concedendo. Quando vem a tribulação, o que acontece? Entra em desespero. E olha, o rol de cristão católico desesperado não é pequeno. O que nós encontramos todos os dias, cristãos católicos que vão à missa todos os dias, quando bate na porta a tribulação, entra em desespero. O que está acontecendo? Não está guardando a palavra. Uma coisa é você ficar preocupado, uma coisa é você ficar triste, outra coisa é o desespero. Desespero é falta de esperança. E Jesus está nos dando a paz. A paz. E a paz brota dessa comunhão com a sua palavra, porque o Espírito Santo de Deus vai nos recordando e nos ensinando o que nós estamos fazendo com a palavra. Agora, essa palavra que nós devemos guardar no coração, que é a palavra de Deus, é a mesma palavra ensinada pela igreja. Quem é a autoridade competente para nos ensinar e nos explicar as Escrituras? A igreja, o magistério da igreja. E por que eu faço questão de falar do magistério da igreja? Porque na primeira leitura o magistério da igreja está atuando. O que estava acontecendo na comunidade cristã primitiva? Existia uma divergência na comunidade. Porque para os judeus a lei mosaica era de suma importância. O que está acontecendo? Pagãos estão se tornando cristãos. Aqueles que vieram da fé judaica estão dizendo que eles devem observar a lei mosaica passando pela circuncisão. Há um conflito na comunidade. O que nós devemos fazer? O que a igreja fez? Ela se reuniu em concílio e encontrou uma resposta. Não é necessário que os pagãos passem pela circuncisão para professar a fé cristã e chegar à salvação. Mas veja que há uma orientação no texto, dizendo que eles não deveriam comer carne sufocada. Quem aqui já comeu frango destroncado? Em casa nós comíamos muito. Destronca o frango. Carne sufocada. Carne sufocada. Não pode comer o sangue também. O texto está dizendo. Quem aqui já comeu chouriço? Eu não gosto, né? Mas tem gente que gosta. Está comendo sangue. Nossa, então está em pecado. Aqui está a importância da igreja. Mas o próprio Jesus disse: o que mancha o homem não é o que entra, mas o que sai. Mas por que, padre, então os apóstolos deram essa orientação para a comunidade? Essa orientação serve para a comunidade de Antioquia, porque naquela comunidade comer carne sufocada e comer o sangue causaria escândalo. Pensando na conversão daqueles, os apóstolos orientaram. Veja como é importante o magistério da igreja. Depois do concílio de Florença, a igreja vai deixar claro: esse ensinamento dos apóstolos se referia à comunidade de Antioquia,
que é uma comunidade que tinha a presença desses que eram pagãos, mas que se tornaram cristãos. Era necessário dar essa orientação. Mas Jesus nos ensinou que o que mancha o homem não é o que entra, mas o que sai. Veja como é importante fazer a leitura correta da palavra de Deus, porque muitos estão anunciando a palavra de Deus, mas uma palavra mal interpretada, uma palavra ensinada de maneira errada, que não tem comunhão com toda a tradição bíblica e com toda a tradição apostólica. Essa palavra que nós devemos guardar no coração é a palavra de Deus ensinada pela igreja. Também é importante falar do magistério da igreja, porque hoje em dia a internet é uma graça, é uma bênção. Quanta coisa boa hoje nós podemos ver, acessar graças à internet. Mas também é verdade que deu palco para um grupo de doidos. É verdade. Tem muita gente na internet hoje achando que tem o direito de criticar o Papa, de criticar o bispo, que sabe mais que o Papa e mais que os bispos. Cuidado. Essas pessoas não fazem parte do magistério da igreja. Não fazem parte do magistério que é o magistério competente para ler, interpretar e ensinar as Escrituras. Porque você escuta cada absurdo na internet, então tenha muito cuidado. Nós escutamos o magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja? É o Papa e o Colégio dos Bispos. Ponto final. É ali que nós vamos encontrar o ensinamento seguro sobre a palavra de Deus. Guardemos, irmãos e irmãs, no coração a palavra para que o Espírito Santo nos recorde e que, passando pelas tribulações da vida, possamos manter a paz, certos que Deus cumpre a sua promessa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus, nosso Pai, para que nos envie a sua paz e o seu Espírito, e nos ensine a permanecer no seu amor, dizendo com fé: Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo, esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que imploram sem cessar, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que guardam a palavra de Jesus, por todos os que amam e o adoram, e por aqueles que se perturbam e têm medo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos outros por todos aqueles que a não têm, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas comunidades cristãs em território de missão, pela nossa Assembleia Dominical e pelos nossos irmãos não praticantes, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos aniversariantes
Cássia Moraes, Osni Moraes, Osni Júnior, Arminda Martins, Maria Aparecida Martins. Pelos doentes Maria de Lourdes, Elizabeth, Ana Flávia, Geraldo Lopes, José Júnior, João Renato, Alessandro Camargo e Irene, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometestes vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos, desde agora, cidadãos da Nova Jerusalém, cidade santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração dos fiéis. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Senhor.
irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos oferece em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Maria Aparecida Silva Siqueira, Salvador Lopes, Laurina Lopes, Teresa Lopes, Cláudia Lopes, Carlos Roberto dos Santos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-nos com um sinal de paz. Deus,
Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Se vos amardes uns aos outros,
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, por favor. Lembro que seguem abertas as inscrições para a catequese na Secretaria Paroquial. Crianças a partir de 8 anos, também catequese com adolescentes, jovens e adultos. Também na Secretaria Paroquial, as inscrições para coroinhas e anjinhos. Anjinhos de 5 a 8 anos, coroinhas de 9 a 14 anos. E no próximo dia 8 de junho, no Salão Paroquial, das 11 às 13 horas, frango assado no valor de R$40. Venda antecipada com coxinha e na Secretaria Paroquial. E na quinta-feira, dia 29, próxima quinta, às 20 horas da Matriz, adoração ao Santíssimo pelas famílias, promovida pela Pastoral Familiar, que convida todos para participar. Quinta-feira, às 20 horas, adoração ao Santíssimo pelas famílias. E na sexta-feira, iniciamos a novena do Espírito Santo. De segunda a sexta, a missa, a novena, às 19h30. Sábado e domingo, às 19 horas. Sábado, no próximo sábado, segundo dia da novena, teremos a celebração do Sacramento da Crisma. Pela primeira vez, o nosso bispo, Dom Luiz, virá celebrar a missa em nossa paróquia. Então, convidamos a todos de maneira especial para participar no sábado, acolhendo o nosso bispo, que virá pela primeira vez celebrar a missa na nossa comunidade paroquial. Então participem da novena do Espírito Santo, começa sexta-feira às 19h30. Então repetindo, de segunda a sexta às 19h30, sábado e domingo às 19 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.